E aí, queridos alunos, menininhos e menininhas do primeiro ano, aqui quem vos fala é a professora Vanessa. E esse vídeo está direcionado para a gente corrigir atividades para a sala do capítulo 11, Geometria Molecular, lá no seu livro 3, página 39. A questão 1, né? Atividades para a sala, viu, gente? A questão 1, ela já começa com as questões, elas sempre virão assim, né? A maioria das vezes, o que vai se pedir nesse assunto é para você identificar o tipo de geometria molecular. Associe a coluna da esquerda com a coluna da direita, relacionando a espécie química com a respectiva geometria molecular e marque a sequência correta de cima para baixo, ok? E aí ele dá os dados. Se você tiver a tabela em mãos, também é mais fácil. Aí, para adiantar, eu já fiz a distribuição eletrônica aqui dos elementos, eles esqueceram do fósforo, viu, gente? E aí, dá pra gente ver a quantidade de elétrons na camada de valência dos elementos que vão participar, né, das ligações químicas aí, pra gente distribuir qual é o tipo, ou pra gente descobrir qual é o tipo de geometria. Então, o oxigênio, né, 6 elétrons de valência, o enxofre 6, o carbono 4, o cloro 7, o nitrogênio 5 e o fósforo 5. Então, de cima para baixo, primeiro, o SO3, ok? Então, aqui, o elemento central, sempre, né, o átomo central sempre vai ser aquele que precisar fazer mais ligações e que tiver em menor quantidade na fórmula, no composto. Então, se eu pegar aqui, gente, se eu pegar aqui o enxofre, o SO3, um aqui, ó. O elemento que está em menor quantidade é o enxofre. Tanto o oxigênio quanto o enxofre, eles vão precisar de 2 elétrons, né, de 2 ligações para poder se estabilizar. Então, se eu pegar aqui o elemento central, vai ser o que está em menor quantidade. Eu vou usar sempre esses 2 critérios aqui. O enxofre. O enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se vocês olharem aqui, ó, o enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que a senhora está colocando 2 elétrons, os pares? Porque são 3 ligações. Porque tem 3 oxigênio que ele vai fazer. Então, eu vou colocar aqui 3 oxigênio. Então, aqui 6 elétrons, ele vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio, primeiro oxigênio, e os outros 2, ele já vai estar estabilizado. Os outros 2, eles vão precisar de mais 2 elétrons cada um para se estabilizar. O que eu vou fazer? Fazer uma ligação coordenada para cada um. Então, ele quer saber qual é o tipo de geometria molecular. Não sobrou nenhum elétron, nenhuma nuvem sobrou do enxofre. Os 6 elétrons que ele tinha, ele compartilhou, ou emprestando aqui para os 2 oxigênios, ou compartilhando aqui com o oxigênio de cima. Mas se a gente for analisar, né, como não sobrou nenhum, a gente pode analisar de 2 formas essa geometria, ó. Ou desenhando aqui, ó, é a trigonal plana, ok? Trigonal plana. Ou se você for analisar pela hibridização do elemento central, que é o enxofre, eu tenho aqui, ó, S, SP1, SP2. SP2. Se vocês olharem o livro de vocês, lá no finalzinho do capítulo, ele tem uma tabela que, pelo tipo de hibridização que o elemento central faz, dá para ele dizer qual é o tipo
de geometria molecular. Então, sp2, né? Não sobrou nenhum elétron não ligante, nenhuma nuvem. Todos os elétrons foram aproveitados para as ligações. Eu vou chamar isso aqui de trigonal plana, ok? E aí, o restante dos outros eu já vou montar e vou trabalhar com vocês, senão vai demorar bastante essa correção. Agora, o segundo caso aí, gente. A gente já viu que o primeiro caso é a trigonal plana, né? Ela faz uma hibridização, o enxofre. Ele tá fazendo aqui, que é o elemento central, hibridização do tipo sp2, ok? E aí, nós vamos agora... Por quê? Porque tá apresentando aqui, ó, 3 direções diferentes. SP1, SP2, ok? Nós temos um caso clássico aqui de expansão do octeto, ok? A gente sabe que pela regra do octeto, ou do dueto, que são as admitidas, o átomo ele se estabiliza com 8 elétrons na sua última camada. O fósforo, como ele tem 5 elétrons na última camada, ele só precisa de mais 3 elétrons para se estabilizar. Porém, no caso aqui, ó, do PCl5, um átomo de fósforo e 5 átomos de cloro, para se fazer as ligações aqui, vai se expandir a quantidade de ligação, ou a quantidade de elétrons que vai estabilizar o fósforo. Essa expansão do octeto, ela se justifica nesses casos, né, que só ocorre com átomos a partir do terceiro período. Os mais, ou seja, esses que são encontrados no subnível D. Os mais comuns, né, para se fazer a expansão do octeto, né, que se encontra, é o enxofre e o fósforo, ok? São os mais comuns. Se você prestar atenção aqui, ó, 2, ele está se estabilizando aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, está se estabilizando com 10 elétrons na última camada, é o que a gente chama aí de expansão do octeto. Toda regra tem exceção, uma das exceções da regra do octeto é essa daí, essa ligação aí, ó, do PCl5, ok? Então, se a gente for analisar aqui, lá na tabelinha, eu tenho aqui, ó, 6 sentidos diferentes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sentidos, na verdade, diferentes, né? 6 não, 5 sentidos diferentes. E aí, SP1, SP2, SP3, SP3D. É o tipo de hibridização que o fósforo está fazendo aqui, ó. SP3D, ok? O tipo de hibridização, quando se tem, ou o tipo de geometria molecular, quando se tem esse tipo de hibridização aqui, SP3D, do elemento central, a gente chama de bipirâmide trigonal. Ele vai formar aqui, ó, então, eu tô vendo aqui que são 5 direções diferentes, ó, 1, 2, 3, 4, 5 direções diferentes, e todas com elétrons, né, ligantes, ok? E aí, o terceiro caso, nós temos aqui da água, certo? Da água. A água, se a gente for analisar a geometria molecular, o formato dela, né, sem as nuvens eletrônicas, o formato dela é angular, ó, 1, 2, ok? Porque essas nuvens aqui, de acordo com a teoria da repulsão, né, teoria da repulsão dos pares de elétrons, ele vai tentar fazer o maior ângulo possível. Então, vai puxar, né, essas nuvens eletrônicas aqui vão puxar, vão empurrar, né, as ligações para baixo. E aqui tem a teoria da repulsão, vai fazer com que esses dois também não fiquem juntos. A teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Se eu for analisar, contando se vocês verem lá que tem uma tabela
Se eu for analisar a geometria dos pares de elétrons, é tetraédrica. Mas aqui, pela geometria molecular, ok? A fórmula molecular, ele está pedindo a geometria molecular. Então, pela geometria molecular, o tipo aqui é angular, ok? O tipo de hibridização S, sp1, sp2, sp3. Tá fazendo o sp3 aqui. Seria tetraédrica quando se faz sp3, né? O tipo de hibridização é sp3, o oxigênio aqui que é o elemento central. Mas ele tá me pedindo a geometria molecular. Existe essa diferença, né? Como ele tá pedindo a geometria molecular, a água aqui, eu não tô levando em conta as nuvens aqui, ok? Os elétrons não ligantes, os pares de elétrons não ligantes. Então, vai ser angular, certo? A penúltima aqui, eu tenho aqui o NH3. Ele tá com 3 elétrons ligantes, igual o SO3. A diferença é que tá sobrando esse par de elétrons aqui no nitrogênio, que ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele tá tendo aqui, ó, uma nuvem, né? Que são os elétrons não ligantes, que tá impulsionando pela teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá repulsando os outros átomos, colocando ele para baixo. Então, essa base aqui, ela vai ser piramidal, ok? Ó. Isso aqui significa que tá na frente. Esse sinalzinho de Wi-Fi aqui, ó, significa que tá atrás. Aqui, no caso, vai ser uma visualização em 3D. Aqui é em plano, né? 2D. Essa aqui é a diferença da trigonal plano, é que aqui não sobrou nenhum elétron. Ok? Não sobrou nenhuma nuvem para fazer ligação. Ele usou todos. E aqui não, tá sobrando essa nuvem que tá impulsionando os outros átomos para baixo, formando uma forma de pirâmide e não de triângulo. Quer dizer, triângulo, mas só que em formato de pirâmide, ok? Por causa da nuvem. Então, aqui, se você for analisar o tipo de hibridização, ó, S, SP1, SP2, SP3, ok? O tipo de hibridização, ele não tá pedindo isso, mas só para vocês analisarem, certo? Aqui vai ser piramidal. E a última, e não menos importante, eu tenho aqui o CO2, ok? O CO2, ó, o carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Todos os 4 estão fazendo ligação aqui. O tipo de hibridização desse carbono aqui, ó, SP1. Então, é o tipo SP, ok? Não sobrou nenhum elétron para se fazer nenhuma ligação. Sem fazer ligação, ou seja, elétrons não ligantes, pares de elétrons não ligantes. Então, quando eu tenho 3 átomos, né, 2 iguais aqui, e o elemento central, né, o átomo central, não sobra nenhum elétron ligante, ou elétron não ligante, nenhuma nuvem, eu vou, ao invés de ser angular, essa aqui vai ser linear. Por quê? Porque não vai ter nenhum par de elétron aqui para empurrar para baixo, para cima, para um lado, né, os outros átomos, ok? Então, a letra que vai responder essa questão aí é a letra B, certo? A letra B de bola. Gente, agora a questão 2, que diz o seguinte. A coluna da esquerda apresenta 5 espécies moleculares que tem um elemento enxofre como átomo central. Ou seja, já está dizendo quem é o átomo central. Não precisa nem você analisar o átomo central, quem é. Que é aquele que está em menor quantidade, que precisa fazer mais ligações. A da direita, tipo de geometria molecular, que correspondem a 4 dessas espécies. Associe corretamente a coluna da direita à da esquerda, ok? Então, é a mesma ideia, a mesma lógica da questão 1. A gente vai ter que analisar fórmula por fórmula. E aí, eu já preparei aqui para vocês, para a gente poder analisar, certo? Ó,
SO2. Eu tenho aqui, né, o enxofre, que é o elemento central, tem 6 elétrons na última camada, se estabiliza com 8 elétrons, então ele precisa fazer 2 ligações que já está fazendo com esse oxigênio. Então, ele tem aqui mais 2 pares, né, que estariam não ligantes. Só que são 2 oxigênios, para esse oxigênio se estabilizar, precisa de mais 2 elétrons, mais de um par de elétrons, né? No caso, 2 elétrons. Ele tem 6 elétrons na última camada e precisa de 2. Então, o enxofre tá, né, pegando e emprestando aqui para fazer a ligação com ele. Emprestando um par. Então, tá fazendo uma ligação covalente dativa ou coordenada, como é chamado. E ainda sobrou uma nuvem aqui. Ok? Então, nós temos aí 3 pares de elétrons, né? Sempre estamos falando do átomo central, viu, gente? Para a gente analisar o tipo de geometria. Então, 1, 2, 3 pares de elétrons. A gente tem 2 ligantes e 1 não ligante, ok? Se tem 2 ligantes, né? Vocês podem analisar assim também. A geometria, né? Pela teoria da repulsão de elétrons na camada de valência, dá para ver que essa nuvem aqui, ela vai, né, empurrar mais para baixo os oxigênios. Não vai deixar no ângulo de 180 graus, ou seja, linear. Então, como tem a nuvem, a gente chama isso aqui de geometria angular, ok? Porque são 2 ligantes e são 3 pares de elétrons. Ou seja, sobra um par, sobra uma nuvem aqui, não ligante. É o que vai fazer com que ela dê o formato angular. Aí eu tenho aqui o SOCl2. Então, o enxofre, ele se estabiliza com mais 2 elétrons. E aí, eu tenho aqui, ele fazendo a ligação simples com cada cloro e uma ligação covalente, compartilhando, né, com cada cloro aqui um par de elétrons, que o cloro tem 7 elétrons na última camada e o oxigênio ele precisa de 8. Mas como ele já estava estável aqui, ele fez uma ligação coordenada dativa com o oxigênio, né? Na verdade, a gente vai contar aqui como 1, 2, 3, 4 pares de elétrons, né? Então, o tipo de hibridação é sp3. São 4 pares de elétrons, mais apenas 3 ligantes, ok? Então, aqui, ela não vai ser trigonal plana. Por quê? Porque essa nuvem aqui vai estar empurrando os outros átomos para baixo, fazendo um formato de pirâmide. Então, aqui, ó, são 4 pares de elétrons, né? 1, 2, 3, 4 pares de elétrons, sendo que 3 são ligantes. Sobrou um não ligante. Quando sobra um não ligante, que vai fazer, pela teoria da repulsão dos elétrons, dos pares de elétrons da camada de valência, esse aqui não vai ser trigonal plana, esse aqui vai ser piramidal. Agora, os outros. H2SO4, né? Esse formato aqui característico, né? Todo oxiácido, que são ácidos que têm oxigênio, a gente vai aprender isso nos próximos capítulos. Sempre os hidrogênios, eles têm que estar ligados ao oxigênio. Então, tem dois hidrogênios, então 2 hidrogênios tem que estar ligados a 2 desses 4 oxigênios aqui, antes de se ligar ao átomo central. Então, os hidrogênios não vão estar ligados ao átomo central. Se tem um oxigênio, eles têm que se ligar primeiro ao oxigênio. Isso é uma regra para todos os oxiácidos, ok? A gente vai aprender isso em funções inorgânicas, quando a gente estiver estudando ácidos. Mas, enfim, dá para a gente perceber o seguinte, que eu tenho aqui, né, 4 pares de elétrons. O enxofre ele tem 4 pares de elétrons aqui, ó. 1, que ele está compartilhando aqui com oxigênio. 2, com outro oxigênio. 3, que ele está, né, emprestando aqui para fazer a ligação com esse último oxigênio, ou com esse penúltimo oxigênio. E 4, para esse daí também, ok? Então,
se são 4 direções diferentes, SSP1, SP2, SP3, não tá sobrando nenhum eletroligante. São 4 pares de elétrons ligantes. E nenhum não ligantes, nenhum tá sobrando, ok? Nenhum não ligante. Então, quando tem 4 direções diferentes, né, e não sobra nenhum elétron, nenhum par de elétron, eu vou chamar esse aqui de tetraédrica. Nesse caso aí, viu, gente? 4 pares de elétrons ligantes. Então, essa geometria aí é a tetraédrica, ok? A 4, SO3, a gente já viu na questão anterior. Ela é a trigonal plana, ok? Também não tá sobrando nenhum par de elétron aqui. 3 direções, SP2, SSP1, SP2. Então, o tipo de geometria desse daqui vai ser trigonal plana. Percebam a diferença da trigonal plana para a piramidal. Aqui sobrou o par de elétrons, que fez com que, pela teoria da repulsão, ela empurrasse esses daqui para frente, ou para baixo, aliás, ok? E esses daqui, e esse daqui, não sobrou nenhuma. Por isso que ele ficou num plano, ok? Plano de 2 dimensões, né? E esse aqui, ele já vai para 3 dimensões, né? Onde um desses aqui, esse vai estar na frente, e esse aqui, o sinalzinho de Wi-Fi, ele vai estar puxado para trás, ok? Eu vou mostrar para vocês a forma piramidal, como é, ok? A fórmula piramidal é assim, ó. Tá vendo? Essa nuvem de elétrons aqui vai estar empurrando, não vai ficar na forma plana de triângulo, ela vai ficar na forma de pirâmide. Vai estar empurrando os outros átomos para baixo, como é o caso que eu tô mostrando a vocês aqui, ó. Então, trigonal plana. E a última, e não menos importante, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares, né? Como eu quero a fórmula, eu tenho apenas 2 ligantes. Eu quero a fórmula da geometria molecular e não a geometria dos pares de elétrons. Se for dos pares de elétrons, seria tetraédrica, é igual a da água, H2O. Mas como é a geometria molecular, a fórmula dela é angular. Então, a letra que vai corresponder a essa associação aí, a sequência, é a letra D de dado. Questão 3. Uma característica dos halogênios é a formação de compostos com elementos do mesmo grupo. Por exemplo, o ClF3 e o ClF5. Ou seja, todos os dois pertencem, né, ao grupo 17, tanto o flúor quanto o cloro. A geometria molecular e a hibridização do átomo central nessas duas espécies são, respectivamente. Primeiro que o átomo central, nesse caso aí, é o que tiver em menor quantidade, porque o tanto de ligação que um precisa na última camada é o que o outro também, que são 7 elétrons, né, de valência. Cada um precisa só de fazer uma ligação. A gente vai ver 2 casos típicos aí da expansão do octeto, ok? Então, o ClF3, eu tenho um átomo de cloro e 3 átomos de flúor, né? Então, obviamente, o átomo central aí vai ser o cloro. Então, como o flúor só precisa fazer uma ligação, ele está fazendo 3 ligações simples aqui, o cloro, né? Já expandiu o octeto dele aqui, certo? No caso aqui, né? Ele está se estabilizando com, né, 8, 9, 10, ok? Mas vamos lá. E aí, sobraram 2 pares de elétrons não ligantes aqui. Esses 2 pares de elétrons não ligantes está colocando, repulsando aqui, né? Empurrando na mesma direção esses outros flúors aqui. E aí, eu tenho aqui o tipo
o tipo característico, né, de geometria é a geometria de T. A gente chama geometria de T. E o tipo de hibridização, vamos contar, né? Pelos pares de elétrons, ligantes e não ligantes. S, sp1, sp2, sp3, sp3d, ok? O tipo de geometria é sp3d. Aqui, nós temos... nesses casos, gente, onde tem... são geometrias específicas, ok? Onde a partir do grupo... Do terceiro período, que eles fazem várias ligações, expandem o octeto, existem esses tipos, que tá lá naquela tabela de vocês no livro, viu? Ele quer saber o tipo de geometria molecular aqui e o tipo de hibridização que o cloro faz, que é o elemento central, ok? Nesse caso aqui, eu tenho, né, tipo de geometria piramidal quadrada. Para cada lado, aqui, ó, tá vendo? A base dele é em forma de quadrado. E aqui eu tenho, né, cada lado aí as pirâmides, certo? Então, aqui significa que a parte de trás, né? Vamos ver quantas faces aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E a de baixo da base, 6. Então, aqui, ó, isso aqui significa que ele tá na parte da frente, ó. Quando vier mais grosso, assim, a ligação na parte da frente, em forma de Wi-Fi aqui, quer dizer que tá para trás, em 3 dimensões aí, ok? Em 3D. Agora, o tipo de hibridização. Então, o tipo de geometria é geometria piramidal quadrada. Por quê? Porque a base, né? A base é em forma, né, de um quadrado. E o tipo de hibridização aqui, ó, sp1, sp2, sp3, sp3d1, né, no caso, contando com esse aqui que sobrou a nuvem, spt, ou sp3d2. É o tipo de hibridização. Então, a letra que equivale a essa resposta é a letra D, ok? D de dado. Bem, gente, agora a questão 4, que diz o seguinte: com base nas configurações eletrônicas dos átomos constituintes e das estruturas de Lewis, aí ele dá os dados, né? O hidrogênio, o número atômico 1, carbono 6 e o fósforo 15. Letra A, determine as fórmulas dos compostos mais simples que se formam entre os elementos hidrogênio e carbono e hidrogênio e fósforo, ok? Então, aqui, gente, ele quer a fórmula, né, pra gente colocar aqui. Vou botar a fórmula de Lewis. A letra A, certo? O 4, eu já fiz a distribuição eletrônica aí. Então, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Camada de valência é essa que está em destaque. E o fósforo tem 3 elétrons na camada de valência. Se eu for fazer, né, a fórmula que ele está pedindo aqui da letra A, ok? Então, aqui, o hidrogênio, ou o carbono, já é o elemento central, que é o que precisa, né, fazer mais ligações. Eu vou colocar, ele tem 4 elétrons na última camada. Como cada hidrogênio só faz uma ligação, eu vou colocar um elétron para fazer cada ligação com cada hidrogênio. E aqui, então, a fórmula de Lewis pode ser representada dessa forma, ou você pegar o carbono e fazer assim, parecendo estrutural. Não sobra nenhum par de elétrons não ligante, ok? Agora, com o fósforo. Com o fósforo. Elemento central aqui, o fósforo. O fósforo tem 5 elétrons
ele precisa se estabilizar com 8. Então, ele precisa fazer mais 3 ligações. Cada hidrogênio é um elétron, porque ele se estabiliza com 2, a regra do dueto. E aqui sobra um par de elétrons em que ele não faz ligação, ele forma a nuvem aí. Ou eu posso representar dessa maneira aqui, ó. Fazer as 3 ligações, 3 pares ligantes aqui, tá vendo? E aqui um par não ligante, ok? Isso aí também é uma representação de Lewis. Agora, gente, a letra B, que ele quer saber a geometria molecular, tanto aqui do CH4 quanto do PH3. Ok? A forma mais simples é aqui, nesse caso aqui, não expandiu o octeto, né? Por isso que ele pediu a forma mais simples. Então, como o fósforo precisa de 3 elétrons para se estabilizar, o hidrogênio só tem 1, então ele fez 3 ligações. E aqui o carbono precisa de 4, ele fez 4 ligações simples aí. Então, aqui, ó, o tipo de hibridização primeiro que eu tenho aqui é o S, sp1, sp2, sp3, ou seja, só pode ser 4 sentidos, 4 ligantes, 4 pares ligantes, tetraédrica, ok? E aqui eu tenho 3 ligantes e um par que vai estar pela teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Ele vai estar empurrando para baixo, né, esses outros 3 aqui, em um formato de pirâmide. Então, aqui vai ser piramidal. Então, tetraédrica e piramidal. E aqui as fórmulas de Lewis, ok? As fórmulas de Lewis. A resposta é essa, tem que fazer esse desenho aí. E aqui eu tenho a letra B, certo? Falta só uma última questão. Gente, agora a questão 5, última questão. Considere as seguintes espécies químicas no estado gasoso. BF3, SNF3-, que é um ânion aí, BRF3, KRF4 e BRF5. E aí, ele diz o seguinte, para cada uma delas, qual é a hibridização do átomo central? A gente tem que dizer do átomo central, que tipo de hibridização faz e qual o nome da geometria molecular. Então, eu já me antecipei aí e fiz a distribuição eletrônica, mas se vocês olharem na tabela periódica, a depender do grupo que ele está, dá para você saber a valência. Por exemplo, grupo 4A, 4 elétrons de valência. No caso do estânio aí, que tem 50 elétrons para distribuir o número atômico dele, ok? O criptônio aí é um gás nobre, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, para se conseguir essa substância aqui, do criptônio, ela é realizada em laboratório, ok? Gás nobre. A princípio, ele não faz ligação, só se for aqui, no caso, manipulado. E aí, nós temos o bromo, 7 elétrons na camada de valência, o flúor, 7 elétrons na camada de valência, e o boro, 3 elétrons na camada de valência, ok? Então, eu vou estar lembrando disso aí direitinho, mas se ele deu o número atômico, porque vocês precisam dessas informações, se você não tiver com a tabela, você tem que fazer a distribuição para poder fazer as estruturas lá, as ligações, ok? Então, aqui. Então, o boro, que tem 3 elétrons na camada de valência. O boro aqui, que tem 3 elétrons na camada de valência. E o flúor, que tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o flúor se estabiliza apenas com uma ligação. Então, eu preciso de 3 flúors aí, ó, BF3, ok? Então, não sobrou aí nenhuma nuvem, né? O boro, as 3 ligações, os 3 elétrons que ele tem, ele já tá fazendo a ligação aí. Então, se não sobrou nenhum elétron não ligante, nenhum par de elétron não ligante, o tipo de hibridização aqui, ó, S, sp1, sp2. Então, aqui o tipo de hibridização vai ser sp2, que é o que ele tá perguntando, que o boro aqui, ó, tá fazendo o sp2, que é o átomo central,
E ele quer saber o tipo de geometria molecular. A geometria é a trigonal plana. Por quê? Porque pela teoria de repulsão dos átomos, não tem como empurrar para baixo. Ela tá aí, ó, no formato de um triângulo, ok? Se o boro tivesse, no caso, átomos ou elétrons não ligantes impulsionando para baixo, aí seria piramidal, ok? Não é esse caso. Aí aqui eu tenho um ânion SnF3, o estânio, que tem 50 elétrons para distribuir, mas na verdade ele tem 4 elétrons na última camada. Como o flúor aqui só tem um elétron, precisa fazer uma ligação, tem 7 elétrons na última camada, precisa fazer uma ligação, então o estânio aqui, para cada enxofre, para cada flúor, perdão, viu, gente? Para cada flúor tá fazendo uma ligação simples. Cada flúor aqui já se estabiliza com uma ligação. E o estânio sobrou um elétron. Só que a gente tá vendo aqui que ele tá com esse sinalzinho de menos, quer dizer que ele é um ânion, que ele recebeu um elétron. Então, isso aqui, gente, isso aqui se transformou em uma nuvem eletrônica, empurrando os outros para baixo em forma de pirâmide aqui, ó. Então, esse aqui é piramidal, a geometria, e o tipo de hibridização S, SP1, SP2, SP3, ok? O estânio aqui, ó. O estânio, ele tá fazendo hibridização do tipo SP3 e o formato aí é piramidal. Agora eu tenho o bromo, ok? O bromo F3. O bromo tem 7 elétrons na camada de valência, tá no grupo dos halogênios. E ele tá fazendo 3 ligações simples aqui com flúor, porque ele se estabiliza com 7 elétrons, ou com 8 elétrons na última camada. Como ele tem 7 elétrons, cada um se estabiliza com 1, fazendo 3 ligações simples. E sobraram aqui, ó, 2 nuvens eletrônicas, ok? Então, o tipo aqui de hibridização que o bromo está fazendo. Eu tenho aqui, ó, S, SP1, SP2, SP3, SP3D. SP3D é o tipo de hibridização do bromo. E como tem 2 nuvens eletrônicas empurrando os outros aqui, é o tipo de geometria molecular, é a forma de T, ok? Já é mais aí para o grupo dos halogênios, que vai ter essas 2 nuvens aí baixando, ok? Agora, eu tenho aqui o criptônio. O criptônio é um gás nobre e ele tá fazendo ligação aqui com 4 flúors. Cada flúor precisa se estabilizar com 1. Então, 4 pares ligantes e 2 pares aqui, ó, em forma de nuvem eletrônica, ou seja, não ligantes, ok? Primeiro vamos para o tipo de hibridização que o criptônio está fazendo aí. Vamos lá. S, SP1, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, ok? Então, aqui, ó, o tipo de hibridização é SP3D2. E o tipo de geometria, eu tenho essas duas aqui, ó, na parte da frente. E aqui é a parte de trás, numa visão aí de 3D. Então, a forma de geometria aí é a quadrado planar. Ok, gente? Já essa aqui, por quê? Porque eu tenho, ó, 4 ligantes e 2 pares não ligantes. Aqui eu já vou ter 5 ligantes e 1 par não ligante, ok? Então, vai ser a mesma coisa aqui, ó, S, SP1, SP2, SP3, SP3D e SP3D2. SP3D2. Como eu tenho 5 ligantes e 1 par não ligante, essa aqui vai ser do tipo piramidal quadrada.
E aqui a gente encerra, né? A questão 5 é tudo isso aqui, viu? Quando vocês enviarem o caderno, que é a questão 5. Eu quero tudo isso aqui, copiadinho, certo? E aí, vocês respondam a questão do SAS, que na próxima semana, no dia 19, a gente tem a avaliação, certo? Então, um abraço, um beijo para todos. Não esqueça de responder as questões do SAS até terça-feira.